A primeira coisa que eu quero falar para vocês, do todo do potencial de tronco encefálico, é que nessa apresentação aqui eu trouxe conceitos de PEAT e a gente tentar, assim, entender e diferenciar que o neurodiagnóstico é um mundo e a pesquisa de limiar é outro mundo. São coisas completamente diferentes. Então, quando a gente recebe um pedido do médico escrito solicito PEAT, a gente tem que saber identificar, perceber, analisar se aquele pedido de PEAT é para eu fazer tudo, ou seja, neurodiagnóstico mais pesquisa de limiar, ou se eu preciso só fazer neurodiagnóstico, ou se aquele paciente faz audiometria, eu preciso fazer só. Se o paciente não faz audiometria, eu preciso fazer a pesquisa de limiar. Então, essa é a primeira coisa, assim, a gente tem que entender que os conceitos, a aplicação clínica, o olhar, quando a gente pensa no PEAT neurodiagnóstico e no PEAT pesquisa de limiar, são coisas completamente diferentes. E essa clareza nem sempre acontece para todos os profissionais. Nessa linha, as aplicações clínicas são completamente diferentes para o neurodiagnóstico e para a pesquisa de limiar. O passo a passo do exame, a gente precisa, logicamente, saber, e se não for saber para nós fazermos a nossa vida profissional, saber para poder interpretar o exame que eu recebi do colega, e daí entra a interpretação, e o relatório, que ele tem que ser muito claro, muito elucidativo sobre aquele potencial, sobre aquele exame. A grande maioria das referências que eu usei para essa aula, para essa apresentação, são desses dois livros, que são marcos, né, na eletrofisiologia da audição aí dos últimos anos. O Tratado de Eletrofisiologia, de 2018, e o Manual de Eletrofisiologia e Eletroacústica, que eu não canso de dizer que eu sou feliz por ter um capítulo aqui no manual, que são livros que abordam especificamente a eletrofisiologia da audição. Quando a gente pensa em eletrofisiologia, pensando em toda a via auditiva, todo o sistema nervoso auditivo central, a gente não pode esquecer nunca que tudo que acontece aqui no centro, na via auditiva central, tem uma origem periférica, tem uma origem coclear, que nasce do que a cóclea consegue mandar para o oitavo par craniano, que nasce do que o oitavo par craniano consegue aproveitar do que vem da cóclea para continuar subindo para núcleos cocleares ali dentro do complexo olivar superior, para a lemnisco lateral e assim continuar subindo para as porções mais altas da via auditiva. Então, quando a gente pensa no potencial de tronco, a gente pensa em porção distal do oitavo par, núcleos cocleares do complexo olivar superior e lemnisco lateral, onda 1, 3 e 5, respectivamente, para sítios geradores. Quando a gente pensa no potencial de média latência, a gente subiu, e a gente já está pegando a resposta lá de colículo inferior, corpo geniculado medial, que são também lugares predominantemente responsivos para as respostas do FFR, do Frequency Following Response, que não teve tradução para o português. E nessa radiação para o córtex auditivo, chegamos no potencial evocado auditivo de longa latência. Então, esses potenciais, eles demonstram a atividade elétrica de diferentes porções da via auditiva e vão permitir com que a gente consiga visualizar essa função auditiva aqui do córtex em atividade sináptica desde aqui de baixo, cada potencial com o seu poder aí em relação a sítio gerador. Aqui, até tronco encefálico, região subcortical com influência cortical e córtex auditivo puramente. Então, de novo, para lembrar que tudo que acontece aqui em termos sinápticos, ou aquela ativação neural que eu falo sempre, tem uma energia sendo gerada perifericamente. Então, por aqui passa condutor auditivo externo, orelha média, cóclea, para mandar esse som para o oitavo par craniano e ele aí se dividir na sua versão vestibular e coclear para a gente analisar o sistema auditivo central. Então, não dá para nunca esquecer
da influência da audição periférica, e a gente está falando de sinapse. A sinapse vem de uma força que vem de baixo. E a força que vem de baixo, quem manda é a cóclea, e antes dela, com influência ou não das condições de orelha média, tá? Então, para entender a contribuição dos potenciais evocados, esse texto de 2021 fala brilhantemente sobre o fotografar a atividade neural, sobre o registro da atividade neural. Então, é como se eu fosse lá no neurônio e visse a força que ele tem em termos de velocidade e em termos de amplitude de energia. Compreender como que está o funcionamento desse cérebro, pensando no cérebro auditivo, que é esse cérebro que vai ser estimulado, reabilitado, provavelmente, porque quando a gente está fazendo um exame de diagnóstico, a gente parte desse princípio, né? Quanto melhor o diagnóstico, melhor a reabilitação. Então, a gente está fazendo o diagnóstico para conseguir fazer uma intervenção mais clara, com mais conhecimento. E o que para mim, assim, juntando tudo isso, tudo é importante, mas o que para mim sempre é motivo de destaque é a possibilidade da gente observar além do comportamento auditivo, a gente ir para além do comportamento. Então, se eu vejo, se eu sei como é que está essa condição sináptica, eu tenho muito mais poder para fechar o meu diagnóstico e para pensar na minha reabilitação, como que vai ser essa minha intervenção. E daí, nessa divisão neurodiagnóstico e pesquisa de limiar auditivo, que eu falei que é uma coisa que tem que ser clara para a gente, o neurodiagnóstico é uma coisa e a pesquisa de limiar é outra coisa, o que tem que ser lembrado sempre por nós? Quando a gente pensa no PEAT limiar, eu estou só, entre aspas, fazendo uma audiometria com eletrodos. Então, eu vou fazer a identificação do tipo e do grau da perda auditiva. Só, não é só. Isso é super difícil, é super detalhado, é super demorado. Para quem está começando, para quem tem experiência, é tudo muito mais rápido. Mas eu preciso pensar aqui que eu vou procurar tipo e grau de perda auditiva, procurando visualizar a onda 5 apenas. Quando a gente pensa no PEAT neurodiagnóstico, a gente faz uma análise da atividade elétrica neural da via auditiva. Então, eu estou falando de atividade elétrica desde a porção distal do oitavo par craniano até o lemnisco lateral. Então, eu estou fazendo essa análise de transmissão do som, dessa transmissão do impulso gerado pela cóclea até chegar lá no lemnisco, porque do lemnisco em diante, ele vai seguir a córtex auditivo. Mas como que está aqui embaixo? Como que está esse impulso, essa descarga neural daqui da cóclea, oitavo par, até o lemnisco? É isso que o neurodiagnóstico nos mostra. Então, o nome já diz, eu estou fazendo um neurodiagnóstico, estou analisando atividade, funcionalidade neural da via auditiva. Estou falando de sinapse. Então, para eu poder analisar, eu tenho que ter condição de ter essa sinapse lá acontecendo. Divisão. No neurodiagnóstico, a gente vai usar um estímulo clique, que é um estímulo rápido, que tem uma concentração de energia de 2 a 4 mil Hz. Então, o clique é um estímulo rápido que nos permite analisar as ondas 1, 3 e 5 em relação à latência e amplitude. Eu preciso analisar os intervalos interpicos, que está conectado completamente às latências. Então, se eu vejo latência, automaticamente eu já vejo interpico. Latência normal, obviamente, tem interpico normal. Latência alterada, obviamente, interpico alterado. Relação 5-1, que é o quanto a onda 5 ela é e precisa ser maior do que a onda 1. Então, é 1.3 essa relação, a relação 5-1 é um parâmetro importantíssimo que não é rotineiramente utilizado na clínica, mas que nós acreditamos que precisa ser com base em tudo que a literatura tem mostrado para a gente, principalmente de 2017 para cá. A diferença entre as ondas 5, que vão falar sobre a questão da binauralidade, então onda 5 desse lado, onda 5 desse lado, eu não posso que essa onda 5 seja em 5.6 e essa onda 5 seja em 6.4,
Porque aqui o som está subindo super rápido e aqui o som está subindo devagarinho. Como que vai ficar essa binauralidade para o córtex auditivo? Bagunçadíssima. Então, a diferença entre as ondas 5, ela fala sobre a binauralidade. A relação sinal-ruído e o ruído residual são parâmetros gigantes de confiabilidade do exame, da gente conseguir confiar naquele exame. Então, o sinal-ruído, ele vai mostrar a quantidade de sinal elétrico que tem naquele traçado em relação ao ruído. E quanto mais sinal a gente tiver, melhor. Então, a relação sinal-ruído, ela tem que ser maior do que 1, porque eu tenho que olhar para aquele traçado e acreditar que ali tem um monte de sinal elétrico neural sem influência do ruído. O ruído residual, ele justamente nos mostra o ruído dentro do traçado. Então, por que ele tem que ser menor do que 0,11? Porque quanto menos ruído eu tiver no traçado, melhor. É lógico que para a gente conseguir isso, a gente precisa de uma sala tratada acústica e eletricamente, mas entre o acústico e o elétrico assim, é fundamental. Na nossa universidade, a professora Eliara fez um trabalho Sherlock Holmes, que foi descobrir o que gerava interferência elétrica nessa sala, e a gente descobriu que eram as lâmpadas da sala vizinha, de 2 salas após a sala da eletrofisiologia. Então, quando a gente vê relação sinal-ruído e ruído residual fora dos parâmetros, e o exame tá bom, tá tudo bem, ele tem repetibilidade, tá tudo certo com o exame, show. Vamos usar o bom senso. Mas quando a gente vê relação sinal-ruído ruim, ruído residual ruim, e a gente tem um traçado sem repetibilidade, sem visualização boa das ondas, tá, e agora? A culpa é dessa qualidade aqui, de não ter boa qualidade elétrica do exame em termos de ruído, de controle eletroencefalográfico, ou realmente esse exame está alterado? A gente precisa fazer essa análise e sempre, o máximo que puder, ter os parâmetros do exame dentro do ideal, que não é uma coisa fácil, e eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. E lembrar que a gente sempre tem que fazer a correção da latência para a onda 5 quando a gente tem perda auditiva. Então, até 50 dB de perda na região de 2 a 4 mil Hz, que é a região estimulada pelo estímulo clique, eu tenho que ter um limiar até 50 dB ali que me responda, ou 2, ou 3, ou 4. Se os limiares forem piores do que isso, 60, 70, 80, 90, e a onda 5 estiver lá a aparecer, ela vai aparecer com uma latência maior, porque eu tenho uma perda auditiva, o estímulo vai demorar mais para chegar, então a onda vai se alongar. Então, a gente precisa fazer a correção, que é 0,1 milissegundos a cada 10 dB de perda, depois dos 50 dB. Essa correção precisa existir. Para que nós possamos laudar sobre neurodiagnóstico, sobre lemnisco lateral corretamente. Porque quando a gente tem perda auditiva, o exame já fica limitado, porque a onda 1 e a onda 3, elas já vão desaparecer em função da perda auditiva periférica. Então, se eu já tenho um exame limitado e eu só vou poder laudar sobre a onda 5, eu tenho que laudar sobre a onda 5 com qualidade, corrigindo para a perda auditiva. Então, daqui a pouco eu vou mostrar um exemplo. Quando a gente pensa na pesquisa de limiar, o estímulo é o Tony Burst, que é o estímulo de frequência específica. Também tem o estímulo Chirp, que também é um estímulo de frequência específica que está presente em alguns equipamentos. A ideia do Chirp é melhorar a visualização da onda 5, é permitir com que a onda 5 fique mais fácil de visualizar, no sentido dela ser maior. Então, hoje ainda a grande maioria dos profissionais usa o Chirp, usa o Tony Burst, não o Chirp. Tony Burst é um estímulo de frequência específica nessas frequências, 500, 1002 e 4, onde a gente vai fazer a busca da onda 5 para a via aérea e para a via óssea. Então, percebam que são coisas completamente diferentes, né? O neurodiagnóstico, a gente está procurando 3 ondas e olhando tudo isso.
A pesquisa de limiar, a gente está procurando uma onda, que é a onda 5, com estímulos em frequência específica de 500 a 4.000, procurando via aérea e via óssea para montar um audiograma e conseguir fazer, então, a definição do tipo e grau de perda auditiva, que foi o que a gente conversou antes ali nos objetivos de cada exame. Muito resumidamente, então, o neurodiagnóstico, ele olha as 3 ondas e todas as suas análises, e a onda 5 é quem vai me dar o limiar auditivo. Pensando que a gente usa um estímulo clique para fazer o diagnóstico, esse clique, o exame começa em 80 dB. O clique é em 80 dB. Quando necessário, a gente usa 90 dB. Por quê? Porque a gente precisa de uma intensidade superior ao limiar. Então, mesmo em sujeitos normo-ouvintes, limiar em 10, limiar em 15, eu vou usar um clique de 80 dB para conseguir eliciar as 3 ondas, onda 1, onda 3 e onda 5 do neurodiagnóstico. O raciocínio que a gente faz é sempre aquele que eu falo muitas vezes. A gente precisa de limiar para desencadear o reflexo acústico. Então, a gente precisa de limiar para desencadear as 3 ondas. O limiar para desencadear reflexo acústico, mesmo eu preciso de um som de forte intensidade. A mesma coisa aqui no neurodiagnóstico, eu preciso de um som de forte intensidade. Então, para eu enxergar as 3 ondas, eu uso primeiro um clique de 80, se porventura eu não conseguir, eu uso um clique de 90 e uso o valor de referência correspondente à intensidade de estimulação. Então, a onda 1 ela é proveniente da porção distal do nervo auditivo, a onda 3 dos núcleos cocleares do complexo olivar superior e a onda 5 do leminisco lateral. O PEAT é o potencial mais fidelizadíssimo do universo em relação aos sítios geradores. É isso. Eu consigo fazer topo diagnóstico com muita clareza. Aqui é para mostrar um exame que, mesmo sem eu saber de cabeça, decorar os valores de referência para cada onda, eu sei que a onda 1, ela tem que ser 1 ponto alguma coisa. A onda 3, 3 ponto alguma coisa. E a onda 5, 5 ponto alguma coisa, que é por isso que elas têm esses nomes. Elas chamam 1, 3 e 5 por esses motivos, pela latência na qual elas vão aparecer. Aqui, quando a gente olha, ó, essa onda 1 depois do 2, essa onda 3 depois do 4 e essa onda 5 depois do 6, a gente já sabe que tem alguma questão aí falando sobre essa atividade sináptica desses sítios geradores, porque as ondas estão com a latência aumentada. Então, o que a gente olha? A gente olha para essa atividade no potencial de tronco encefálico neurodiagnóstico, para essa atividade que acontece no tronco. Então, eu faço muito aquela analogia brincando, né? O tronco da árvore, que é a estrutura da árvore, e o tronco encefálico, porque tudo que vai acontecer em sistema central, que vai para o córtex auditivo, passando pela região talâmica, de mesencéfalo, vem dessa força desse tronco. Então, lembrando mais uma vez, né, que vai ter relação aí com essa energia periférica. Então, o sistema nervoso auditivo central, ele tem uma dependência muito grande deste tronco encefálico, que vai segurar ali essa atividade sináptica, que vai subir e fazer a finalização do nosso sistema de audição. Então, toda vez que a gente se deparar com um PEAT, seja linear, seja neurodiagnóstico, tem que ser claro na nossa cabeça que a gente está falando de neurônio, a gente está falando de atividade neural, que é essa atividade constante de corrente elétrica de transmissão no cérebro. Então, eu não posso pensar em fazer um limiar auditivo e confiar só nessa pesquisa de limiar de um paciente, que eu já sei que tem uma atividade neural defasada, prejudicada por uma outra questão, por uma outra doença. Então, eu preciso lembrar sempre que quando eu faço PEAT, eu olho para neurônio, eu olho para atividade neural e essa constante mudança de corrente de transmissão elétrica para gerar aqueles desenhinhos ali de onda 1, 3 e 5 que a gente visualiza no computador. Nessa ideia,
nós temos que ter em mente que a gente vai sempre buscar diferenciar um processo sináptico normal, saudável, de uma sinaptopatia, ou seja, um processo de alteração sináptica, e eu sempre vou buscar entender se eu tenho um processo de mielinização, ok, um processo de mielinização normal, ou se eu já estou passando por um processo de desmielinização, que pode estar conectado com envelhecimento, com doenças neurológicas como esclerose múltipla, lateral amiotrófica, que diminuem essa mielinização do sistema auditivo. Então, quando a gente recebeu o nosso paciente, a gente ouvir a história clínica, essa vai ser a primeira conexão que a gente vai fazer. Eu estou de frente de um paciente que me parece ter um processo sináptico normal e é isso que eu tenho que provar com o exame, ou eu estou de frente a um paciente que já está sofrendo por um processo de desmielinização e é isso que eu vou provar com o exame, mostrando ali um aumento de latência, uma redução de amplitude, por exemplo. Pensando em quem e para quem esse exame existe, nas indicações clínicas do neurodiagnóstico, a gente tem no livro uma lista grande de aplicações. Eu vou conseguir diferenciar uma alteração, uma perda auditiva coclear de uma retrococlear, ou bater martelo numa alteração retrococlear. Então, por exemplo, eu tenho um audiograma com limiares em 30, 40 dBs, e o paciente tem um índice percentual de reconhecimento de fala em 56% para mono e 60% para di. Opa! Esse PRF está muito ruim para um limiar sensório neural de 35, 40. Daí vem o pedido do PEAT, daí vem o pedido do neurodiagnóstico, porque esse paciente faz audiometria, então eu não preciso de pesquisa de limiar. E daí eu vou lá e eu faço o neurodiagnóstico e eu encontro aumento de latência de onda 3, aumento de latência de onda 5, eu vou lá e bato o martelo. Sim, eu tenho uma alteração neural na condução da via auditiva, na condução sináptica, porque eu tenho um aumento de latência da onda 3 e da onda 5, mesmo utilizando o desvio padrão, que é uma coisa que a gente vai falar daqui a pouco também. Mesmo utilizando o desvio padrão, eu vou laudar como um exame alterado. Então, eu não tenho uma perda auditiva só coclear ali. Eu tenho retrococlear também. E o que me fez ter dúvida nesse diagnóstico? O que me fez pensar que aquilo ali poderia ser uma alteração retrococlear? O IPRF, o índice percentual de reconhecimento de fala. O microfonismo coclear é uma coisa presente na neuropatia auditiva, então a gente usa aí no diagnóstico diferencial para neuropatia. Maturação e degeneração da via são duas coisas também identificadas pelo PEAT. A possibilidade de um neurinoma no oitavo par craniano, então as perdas auditivas assimétricas ou unilaterais. Esclerose múltipla, que é o que se relaciona com a questão da desmielinização que eu acabei de comentar. A morte encefálica, ela está na lista do livro, mas eu não acredito nessa aplicabilidade clínica dentro de uma rotina, assim, não vejo esse uso, acho que em algum momento isso pode ter sido feito e foi para a lista de indicações, mas não vejo hoje como uma rotina. As afecções vestibulares, por conta da questão ali do oitavo par craniano, né, vestíbulo coclear, então pode ajudar nessa busca e identificação das afecções cocleares. A perda auditiva induzida pelo ruído, ou a PAIMPSE, né, perda auditiva pelos altos níveis elevados de pressão sonora, porque o ruído ele pode causar problemas periféricos, mas também problemas centrais, dependendo do agente agressor, seja ele físico, químico ou biológico. Então, sim, quem está em algum ambiente lesivo tem indicação de PEAT para fazer essa investigação retrococlear. E o processamento auditivo. Ouço, mas não entendo, o barulho me incomoda, não consigo prestar atenção numa aula quando tem um pouco de barulho, perco muita informação ao longo de uma conversa, peço muita repetição. Então, o processamento auditivo também precisa do PEAT para entender como que o sistema funciona com um estímulo simples. Então, eu estou utilizando um clique,
como que a porção distal do nervo, o núcleo coclear e o lemnisco lateral vão funcionar mediante esse estímulo simples. E daí aqui eu fiz essa brincadeira das indicações clínicas do livro e das indicações clínicas da clínica, porque olhando os nossos prontuários, assim, o nosso ranking hoje de solicitação de PEAT, primeiro, para paciente com zumbido, aquele paciente que tem o transtorno do zumbido, né, que sofre com zumbido e que tem outras queixas associadas em função da presença desse sintoma. Paciente com dificuldade de percepção de fala, ele está diferenciado ali do paciente com queixa de processamento, porque o paciente que diz assim, ó, eu ouço, mas eu não entendo, e o barulho me incomoda, pode ser um paciente que tem dificuldade de percepção de fala. Mas quando ele soma nessa queixa, eu tenho dificuldade de atenção, de memória, junto com a dificuldade de percepção de fala, a gente já entra aí para um olhar para o processamento auditivo junto com as questões cognitivas, porque não dá para a gente separar, né, o processamento da cognição. Na verdade, não dá para a gente separar nada do sujeito, né, do indivíduo. A gente que separa por uma questão de formação, mas que é aquela coisa que eu brinco sempre com vocês, né? A gente aprende tudo separado na faculdade, depois a gente tem que juntar tudo para conseguir cuidar da pessoa. E cuidar da pessoa bem direitinho. E a perda auditiva unilateral ou perda auditiva assimétrica, que fala ali com aquela questão da possibilidade de tumor no oitavo par craniano. Daí quando a gente olha esse exame, tá gritando aí, né? Um exame bonito, ondas 1, 3 e 5 com latências absolutas normais, bem como seus interpicos. Aqui tem o que a gente chama de interpico perfeito, que é o que eu brinco, sempre que eu tento marcar os exames, eu busco esse interpico perfeito. O que é o interpico perfeito? Entre 1 e 5 eu tenho exatamente 4 milissegundos, que é o que eu espero, né? O espaço de tempo entre uma onda e outra que eu espero é os 4 milissegundos. Aqui a gente não conseguiu o interpico perfeito, mas conseguiu quase perfeito, porque da 3.9, né? Então, usando o desvio padrão ali, tá tudo bem. Então, naquela nossa listinha, a gente usou um estímulo clique e usou um estímulo clique a 80 dB, tanto na orelha direita quanto na orelha esquerda. Right, left. Latências absolutas, intervalos interpicos ok. Amplitude da onda 5, amplitude da onda 1, amplitude da onda 5, amplitude da onda 1. A onda 5, ela é maior do que a onda 1, dos dois lados, e para a gente fazer essa relação e chegar no número, né, da relação 5-1, a gente pega o valor ali, 0,73, dividido por 0,43. Vai dar 1,69. Esse valor tem que ser maior do que 1,13, então tá tudo bem. 0,61 dividido por 0,34, 1,79. Então também tá tudo bem. Esse valor, essa conta, o equipamento faz pra gente sozinho, a gente não precisa fazer. Como aqui eu não botei a partezinha onde aparece, eu fiz a conta para nós. Então, eu tenho latência absoluta normal, bem como seus interpicos, numa intensidade de 80 dB bilateralmente, com relação da onda 5.1 normal dos dois lados. Então, a atividade de lemnisco é muito maior que a atividade de oitavo par craniano, e é assim que tem que ser. A diferença entre as ondas 5, ela é menor do que 0,3, ela é 0,1, então 5,5 menos 5,6 dá 0,1, e essa diferença entre as ondas 5, ela tem que ser menor do que 0,3, então tá tudo bem, o som tá subindo com a binauralidade, com o estímulo à binauralidade, e eu não preciso fazer correção para perda auditiva, porque a gente está falando de um sujeito com limiar normal, e a correção da perda auditiva, ela normalmente vai acontecer quando eu não tiver onda 1 e 3, porque a onda 1 e 3, elas desaparecem naturalmente quando os limiares de 2 a 4 mil Hz forem maiores do que 50, porque eu não tenho energia periférica para gerar a onda 1 e a onda 3.
Aqui não está a relação sinal-ruído e ruído residual, então deixa eu abrir para nós aqui o PDF desse exame, para que a gente possa analisar no PDF. Aqui, ó. Então, aqui está o exame, gera o PDF, e daí aqui embaixo, ó, a gente tem orelha direita, latência e amplitude das ondas 1, 3 e 5, latência e amplitude das ondas 1, 3 e 5 do lado esquerdo, os interpicos, e aqui, ó, a relação sinal-ruído, aquela que eu calculei. A R é de relação de amplitude. Relação sinal-ruído, desculpa. A relação 5,1. A R é de relação de amplitude. A amplitude da 5 em relação a 1 está maior do que 1,3, então fechou. E aqui, ó, tá o que eu falei antes para vocês do SNR, que é relação sinal-ruído, e o RN, que é o residual noise. Então, o RN, nos traçados 1, 2, 3 e 4, e daí aqui vocês fazem, ó, a identificação, traçado 1 e 2, traçado 3 e 4, ele não tá menor do que 0,11, ó. 0,5, 0,3, 0,16 aqui bateu na trave, 0,3. Então, eu tenho muito ruído no traçado. Nesses 3 traçados aqui, ó, o 2, o 3 e o 4, eu tenho um sinal ruído maior do que 1, que me mostra que o sinal elétrico ali dentro do traçado tá muito bom. O único que ficou ruim é o traçado 1. Por que esse exame foi validado? Porque a gente disse que tá tudo bem com o exame, mesmo a gente não tendo encontrado um SNR e um RN como tem que ser, porque o exame tá bom. Se a gente tem repetibilidade, tá tudo certo, não tem, a morfologia tá boa. Se esses parâmetros aqui, ó, SNR e ruído residual, estivessem assim como estão, com um traçado feio, a gente teria que refazer o exame, por conta destes valores, que são os nossos valores de controle de qualidade para o exame. A gente consegue com muito mais facilidade ou com menos dificuldade esses valores quando a gente tem tratamento acústico e elétrico no ambiente, na sala onde está o equipamento de eletrofísio. Então, aqui, a gente volta e fala o que eu já tinha dito mais uma vez e deixa bem marcado. O neurodiagnóstico, ele é totalmente dependente da condição de orelha média. Então, se eu tiver uma curva tipo B, se eu tiver um comprometimento de orelha média, eu vou ter um exame com latência aumentada em bloco. Vai aumentar a 1 e a 3 e a 5 em bloco, todo mundo junto, assim. Porque os interpicos vão ficar normais, que é a grande característica do PAT com característica de componente condutivo. Onda 1, 3 e 5 aumentam as 3 com os interpicos normais. E é totalmente dependente da acuidade periférica. Então, para eu ter as 3 ondas ali, bonitinhas, analisáveis, eu tenho que ter um paciente com uma história clínica que vá ao encontro de um processo sináptico ok, porque eu estou falando de sinapse, e para além disso, limiar normal ou perda auditiva até 50, para eu ter tudo bem. Acho que aqui não ficou legal. Quando a perda auditiva é maior do que 50 dB nas frequências de 2 a 4 mil Hz, eu já não tenho mais a onda 1 e a onda 3. Eu vou ter só a onda 5 e vou fazer aquela correção para perda auditiva. Para eu ter as 3 ondas bonitinhas, analisáveis, assim como está aqui, eu preciso ter um limiar normal ou um limiar normal ou uma perda auditiva de até 50 dB na região de 2 a 4 mil Hz. Se a gente recebe esse exame aqui para fazer neurodiagnóstico da orelha direita, para essa paciente aqui, a Maria Helena, de 24 anos, é um exame que a gente não vai ajudar em nada com o PAT. Nada, nada, nada. Porque isso aqui, sendo a possibilidade desse caso ser um tumor no 8º par craniano, era o que estava sendo investigado. E daí,
Aqui, ó, a gente está dizendo que os limiares auditivos na região de 2 a 4.000 Hz, eles têm que ser até 50 dB, para que eu consiga ter as 3 ondas, 1, 3 e 5. Nessa condição aqui, eu consigo ter as 3 ondas. Então, desse lado aqui, ó, eu teria as 3 ondas tranquilamente, partindo do princípio de um processo sináptico ok. Se eu tenho limiares aqui em 60, 70, 80, 90, eu já vou encontrar só a onda 5. A onda 1 e a onda 3, elas vão morrer, desaparecer, porque eu não tenho energia periférica para ter essas 3 ondas. Só que daí, se a onda 5, ela pode aparecer até 6 milissegundos, contando com desvio padrão, 5.9, 6, pelos valores de referência do equipamento que a gente tem, que é o IHS, se eu tenho um limiar em 60, eu vou corrigir 0,1 milissegundo a mais em relação, somando aqui, porque o limiar é 60. Se o limiar for 70, 0,2. Se o limiar for 80, 0,3. Se o limiar for 90, 0,4. Então, um limiar em 90 dB, eu posso encontrar a onda 5 até 6,4 milissegundos, porque é essa soma que eu faço da possibilidade de a onda 5 estar mais distante do 5 por conta da perda auditiva periférica e do quanto esse som vai demorar mais para fazer esse caminho. Então, a correção da perda auditiva é fundamental para a gente laudar sobre essa condição de lemnisco lateral, que é para onde a gente está olhando quando a gente olha para a onda 5. No caso dessa paciente que a professora Michele acabou de apresentar, nós poderíamos utilizar o sistema Cross e Bicross. Essa é uma solução sem fio desenvolvida para pessoas que possuem audição dentro dos padrões de normalidade ou uma perda auditiva amplificável em uma das orelhas, que é o caso dessa paciente, e uma perda auditiva não amplificável na outra orelha. Nesses casos, os sons poderiam ser recebidos pela orelha não amplificável por meio de um cross e transmitida para o aparelho auditivo da outra orelha, que estaria, ouvindo bem, ouvindo melhor. Nesse caso, os aparelhos auditivos entregariam os sons combinados e amplificados de ambos os aparelhos para a melhor orelha. Que alegria imensa poder estar aqui hoje como apoiadora desse projeto fantástico coordenado pela Prof. Michele. E dizer para vocês que sim, é possível fazer ótimas adaptações com o sistema Cross e Bicross. Basta pegar um sistema fidedigno, um sistema que use muita tecnologia e vocês terão excelentes resultados. Eu, em toda a minha carreira, obtive muito sucesso com as minhas adaptações, principalmente agora com a nossa nova linha de aparelhos auditivos Evolve da marca Starkey. Quando a gente pensa nesse caso aqui, desse senhorzinho, o senhor Anilo, de 75 anos, que foi encaminhado para PEAT, por quê que ele foi encaminhado para PEAT? Ele foi encaminhado porque, ó, ele não conseguiu fazer o IPRF. Tá zerado aqui, ó, não tem nada de índice percentual de reconhecimento de fala. E ele só conseguiu fazer o LDV, o limiar de detecção de voz, que bateu aqui, ó, com o melhor limiar, melhor não, com o limiar auditivo dele mais preservado aqui nessa região de 500 a 2.000 Hz. É o melhor limiar dele de 500 a 2.000, bateu aqui com o limiar de detecção de voz. Um paciente com esse audiograma, mesmo tendo 75 anos, ele precisa conseguir fazer o IPRF. Porque essa região aqui que está ouvindo em 40, 45, ela daria conta de ter responsividade para entender a fala. E aqui também conseguiria. Aqui já não ajuda mais, porque não vai ouvir a fala com capacidade de percepção de reconhecimento nesses limiares ruins aqui. Então, quem daria conta do recado seriam essas 3 frequências, ficaria um IPRF bem rebaixado, mas ele teria que conseguir. Então, como ele não conseguiu, ele foi encaminhado para diagnóstico de perda auditiva retrococlear, porque coclear a gente já sabe que ele tem, porque isso aqui é uma perda sensório-neural.
Para que a gente precisa saber se o seu anilo tem perda retrococlear? Porque isso influencia diretamente no processo de reabilitação dele. Ele precisa de aparelho auditivo? Precisa. Ele precisa de amplificação sonora? Precisa. Só que como que a gente vai lidar com a expectativa dele para esse processo de reabilitação? Como que a gente vai lidar com a nossa expectativa enquanto fonoaudiólogo para esse processo de reabilitação? A gente faz diagnóstico para fazer reabilitação e para ver os pacientes bem e felizes, e a gente também fica bem e feliz. Então, vou colocar aparelho no seu anilo, sabendo que ele tem uma alteração retrococlear, eu já explico isso para ele, eu mostro isso no exame para ele. Olha, seu anilo, o caminho da orelha aqui para o cérebro está prejudicado. É uma estrada bastante esburacada. Então, a gente vai ter que ir tapando esses buraquinhos e trabalhando com a neuroplasticidade para você conseguir entender melhor o que as pessoas falam. Mas você veio fazer esse exame para a gente ver se o problema era mais aqui, no sistema auditivo mesmo, que vai mandar o som para o cérebro, ou se esse problema, essa dificuldade já está no caminho. Então, a gente está vendo aqui que já está no caminho. Mas ele não teve nenhuma onda, nem a 1, nem a 3, nem a 5, e ele poderia ter tido. Então, isso faz com que a gente já vá com o pé meio no freio, assim, para o processo de intervenção de reabilitação. Não no sentido de jogar um balde de água fria no paciente, não. Não é isso. A gente quer só situar o paciente, situar a família e dizer, olha, ouvimos, entendemos, recebemos o som, processamos. Esse caminho, ele tá com dificuldade. A gente vai colocar o aparelho, vai colocar a amplificação sonora e vai ir modulando essas dificuldades. Como? Com neuroplasticidade. E é lógico que a neuroplasticidade, ela é muito individual, depende muito da história clínica de cada paciente, do nível de cérebro saudável que a gente tem, e tudo isso a gente vai conectar ali na orientação que a gente vai dar ao nosso paciente. Tá? Eu não vou chegar hoje nesta aula no que eu falei lá no início, na interpretação, no relatório, para ela não ficar muito densa. Agora, a gente precisa entender, para fechar aqui, que uma pessoa com limiar normal ou com perda auditiva até 50 dB, ela tendo condição sináptica na sua história clínica, por exemplo, a pessoa não tem nenhum processo de esclerose lateral amiotrófica, esclerose múltipla, ela tem que ter processo sináptico normal. Então, eu vou, na presença de limiares normais ou de perda auditiva até 50 dB na região de 2 a 4 mil Hz, eu posso esperar isso, um exame normal, em todos os seus parâmetros. Quando eu tenho perda auditiva, eu preciso olhar para o exame com cautela e saber interpretar. Eu não posso não levar em consideração e não interpretar isso. E daí, volta em tudo que eu acabei de dizer. E o grande tchan do potencial de tronco encefálico é a tal da fotografia lá que a gente comentou no início, nos primeiros slides. Fotografar a via auditiva, fotografar esse sistema neural para a gente conseguir entender como que vai acontecer essa reabilitação. Porque são esses pacientes que a gente vai receber para fazer o PEAT. Vai receber paciente de zumbido? Vai. E daí tem outros exemplos depois para a gente falar sobre isso. Com pacientes que não têm percepção de fala, como é o caso do senhor que a professora Michele acabou de apresentar, quanto mais pudermos dispor da tecnologia, maior a probabilidade do paciente ter sucesso no processo de reabilitação. A clínica Dr. Séries Bus Saúde Auditiva conta com uma linha completa de aparelhos auditivos de alta tecnologia da linha Stark. Destacamos o Livio AI, que é o primeiro aparelho auditivo com sensores integrados e inteligência artificial que permite monitorar a atividade física e a saúde cognitiva medida pelo uso do aparelho auditivo. Vamos conhecer agora apenas algumas das possibilidades desse aparelho. A tecnologia deste aparelho realiza uma pontuação diária da saúde corporal do paciente, calcula o número de passos, informa se a pessoa realizou exercícios físicos e quanto tempo ficou em pé. Além disso, monitora a saúde cerebral também, por meio do monitoramento e pontuação diária das interações diárias em ambientes em que o paciente esteve.
Se você gostaria de mais informações, nos chame nas redes sociais ou venha fazer uma visita em uma de nossas clínicas em Santa Cruz do Sul ou Venâncio Aires. Estamos lhe esperando. Quando a gente fala em neurodiagnóstico, é isso que a gente está olhando. Latência, o tempo do neurônio, amplitude, o tamanho e a força que esse neurônio está demorando para fazer essa sinapse e responder a esse estímulo auditivo. A diferença da onda 5 olha para a binauralidade, a relação 5-1 olha para essa integridade neural em lemnisco lateral versus porção distal do nervo auditivo, e a correção para a perda auditiva que a gente acabou de falar, que é o 0,1 milissegundos a cada 10 dB de perda, quando eu tenho uma perda maior do que 50 na região de 2 a 4 mil Hz. Tá bom? Então, vou parar por aqui, para ficar agradável e não ficar tão demorado. Um beijo no coração de vocês, e a gente faz tudo isso para cuidar bem dos nossos pacientes e todo mundo ficar muito bem reabilitado, tá? Investir no diagnóstico é, sem dúvida, investir numa melhor reabilitação para os nossos pacientes. Beijo, beijo. Até mais!